gente já chegou a dar uma olhadinha em refração, certo? Refração da luz é o desvio que uma onda, o raio luminoso sofre ao mudar de meio de propagação. Se a velocidade aumenta, se afasta do normal. Se a velocidade diminui, se aproxima do normal. E para comparar o comportamento da luz nos diferentes meios transparentes, a gente usa o índice de refração, C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade da luz no meio em questão. Quanto maior a velocidade da luz, menor o N. E o menor N que existe é o do próprio vácuo, 1. Se falar em ar, também tem que lembrar, o N do ar é 1. Quanto menor a velocidade da luz num certo material, maior o N e mais refringente o material é. Leis da refração. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. Segunda lei da refração. O N de chegada vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do material de saída vezes o seno de ângulo de refração. Superfície de separação entre o material A e B, reta normal. Só de fazer o desenho assim eu já posso afirmar o quê? Sobre o material A e B. Olha que bonito. Eu para falar isso eu tenho que pensar um monte. Eu penso assim, a velocidade diminuiu, né? Porque aproximou do normal. E se a velocidade diminuiu, o N é maior. O N maior é mais refringente. Certo? Se o aluno já consegue falar isso automaticamente, é um ótimo sinal. Muito bom. Pois não. O que é uma polarização? Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre numa mesma direção. Um ótimo exemplo de polarização de uma onda é aquela história da corda. Eu pego a corda e começo a sacudir a corda que está segurando. Se eu fico sacudindo a corda assim, para cima e para baixo, ela já está polarizada, já nasceu polarizada a onda. Só vibra na vertical. Se eu começo a sacudir a corda assim, ela já nasceu polarizada, já nasceu horizontal. Porém, tu sabe, ele é professor de física, ele é meio doido, ele pode balançar a corda assim, ó. Sacou? Aí a corda sai que nem uma maluca, né? Vai ter pulsos de onda horizontal, pulso vertical, pulso diagonal, uma bagunça. Só que aí tu imagina que eu passo a corda nessa janela aí, ó. Passo a corda na janela aqui assim, o amigo tá lá, o tiozinho que gosta de assistir a aula lá e filmar a aula, segura a corda, eu tô aqui, certo? Com a corda e dá a loucura, começa a sacudir. Tu concorda que quando a corda passar pelas frestas da janela, a corda só vai poder oscilar para cima e para baixo, as outras oscilações vão ser bloqueadas? Nesse caso, essas frestas funcionariam como um polarizador de onda. A onda que chegou não era polarizada, mas depois que passou pela fresta, a corda só podia sacudir para cima e para baixo. Polarizei. Então, o som sai parcial, ele não sai tipo som aqui. Aí é que tá, tu vê, olha só. O som não sofre polarização. Porque o som é uma onda longitudinal. Onda longitudinal seria eu pegar a corda, começar a puxar e soltar. Tu sentiria a onda indo assim, né? Se eu botar essa corda na fresta e fizer isso aqui, a fresta não vai influenciar em nada, né? Ondas longitudinais, aquelas que vibram na própria direção de propagação, não são polarizáveis. Apenas as ondas transversais são polarizáveis. Então falar em polarização do som não faz sentido. No simulado ele perguntou alguma coisa sobre polarização sobre ondas, aí eu não sabia o que era, aí fala sobre o som. Que aí, uma criança do outro lado da uma escola... Difração. Se for um muro e as crianças escutando uma do lado e outra do outro, é mostrando a capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo. E aí seria difração. Seria o fenômeno que explicaria. Não, tipo, a pergunta é por que todas as ondas chegam sempre na mesma direção? Ali. Simulado Enem positivo 2015 da Era Vulgar, página 6, questão 7. Página 6, questão 7. Analise as imagens representadas em relação ao modo como as ondas chegam à praia. Não vejo nada na imagem, mas tudo bem. Aliás, ali eu vejo que as ondas estão chegando tortas na praia, né? Uma assim, outra assim. Analisando as imagens, percebe-se que uma onda sempre chega de frente ou perpendicular à costa ou à praia. Este fenômeno é explicado pela reflexão das ondas. Reflexão é quando a onda bate em alguma coisa e volta, né? Ela refletiu aonde essa onda? Para estar vindo, né, do além. Não aceito aquela explicação. Interferência das ondas.
Interferência das ondas é o fato de duas ondas que se propagam no mesmo lugar ou somarem os seus pulsos, formando uma interferência construtiva, crista com crista dá uma crista maior ainda, ou uma crista e um vale interferirem, diminuindo o tamanho da onda. Não estou vendo as duas ondas que interferiram e que explica o fato de as ondas chegarem todas do mesmo jeito. Interferência construtiva, crista com crista ou vale com vale. É só somar as amplitudes da onda para achar a onda resultante. O que eu quero te dizer é que se vem uma onda no mar lá de 3 metros de altura, em relação à superfície do mar, e outra lá de 5 metros de altura, vindo assim, por algum motivo bizarro, certo? Queda de asteroide e queda de nave alienígena ao mesmo tempo, aí vem as ondas, certo? Quando elas forem passar uma pela outra, vai dar um pico de 8 metros. Tudo bem para vocês? Simples assim. Isso é interferência de ondas. Não explica o fenômeno. Refração das ondas. A onda é gerada porque o vento empurra a água. E a água tenta se deslocar, só que quando a água vai indo em direção à costa, vai ficando mais raso. Então eu estou mudando o meio de propagação. Antes a onda se propagava no mar fundo, agora a onda se propaga no mar raso. Então dizer que a onda está sendo gerada pela refração, pela mudança no meio de propagação, é razoável. E como essa mudança de profundidade ocorre à medida que se aproxima da costa, faz sentido então a onda se acumular, né, desse jeito. Eu aceito a letra C. Difração das ondas. Difração das ondas, tu até percebe ali que tem alguns obstáculos e quando a onda vai passar por esses obstáculos ela se curva um pouco, certo? Mas ele não estava falando dessas irregularidades, pelo contrário, ele está falando da regularidade como as ondas chegam. Polarização das ondas. Polarizar as ondas é obrigar que elas vibrem numa mesma direção. Mas aí é o vibrar, não é deslocar-se na mesma direção. É o vibrar numa mesma direção. A gente poderia dizer que as ondas no mar são polarizadas no sentido que elas vibram para cima e para baixo. Mas ele está falando da chegada da onda na costa. Então a explicação correta ali seria a refração das ondas. Questão chatinha essa. É uma questão que é delicada, porque o aluno tem que entender de cada um daqueles fenômenos para poder, por eliminação, vendo qual que faz mais sentido. E vamos aguardar o gabarito. Quero poder discutir o gabarito depois, porque tu sabe que eu também erro. Pode repetir. Show! A questão 8, ó, que é na página 7, já dá para a gente aproveitar, era bem aquilo que eu estava falando mesmo. Ao caminhar pela rua ao lado do muro de um colégio, é possível escutar o som das crianças brincando, gritando e se divertindo dentro do pátio. Pelo menos isso. Já achei que ia malhar as criancinhas. Mesmo não sendo possível vê-las através de um muro. Isso ocorre porque as ondas sonoras são polarizadas. Olha, cara, não se fala em polarização de onda longitudinal. A gente até poderia interpretar porque elas já são polarizadas. Toda onda longitudinal já vibra na direção de deslocamento. Mas não é bacana falar isso. Ondas são polarizadas ao passar pelo muro. Não. A onda sonora não era polarizada, passou pelo muro, polarizou. Não. Não se pode falar em polarização de ondas sonoras longitudinais, de ondas longitudinais, por exemplo, as sonoras, porque de certa forma elas já nascem polarizadas. Letra B. As ondas sonoras são totalmente refletidas e apenas escutamos o eco do som emitido pelas crianças. Refletida onde? Não falou que tinha um muro e que tinha um paredão de pedra para o som sair das crianças bater no paredão de pedra e voltar para ti. Não, a imagem não me permitia concluir que a reflexão pode acontecer, tá? Então assim, se tu tem um muro grandão e um muro menor e pessoas gritando ali, o som pode bater no muro maior, né, e parte dele se refletir para ti, tu escutar por reflexão e não por difração. Mas a figura não me permite. Letra C. Uma parte das ondas sonoras sofre refração, diminuindo seu comprimento de onda. Refração da onde para onde? Do ar para o muro e depois do muro para o ar? Certo? Aí está dizendo que o muro, né, o som está atravessando pelo muro, através do muro. E a gente sabe que o som não está vindo do muro, o som está vindo de cima do muro. Então não. Uma parte das ondas sonoras é refletida, mas a maioria delas sofre difração ao passar pelo muro. Eu não sei se é a maior parte dela, mas boa parte da gritaria lá bate no muro, volta para dentro da escola, então lá dentro mesmo o bedel infarta, né? Quem está fora da escola não escuta tamanho estrondo, mas escuta aquele barulhinho agradável das crianças se divertindo. E a explicação disso é difração. Mas
não fico com medo de dizer que é a maior parte, mas está razoável esse item. Vamos para o item E. As ondas sonoras sofrem interferência destrutiva parcial, por esse motivo é possível escutar do outro lado. Interferência destrutiva tenderia a diminuir, né? Explicaria a atenuação do som, não o escutar do som. Então eu fico com letra D. Boa. Aproveitando o embalo. Questão 2. Página 4, questão 2. Só faz sentido esse simulado fazendo esse serviço que a gurizada está fazendo. Se tu fez o simulado, cansou na metade, chutou um monte de coisa, depois nem deu, né? Não mudou porra nenhuma na tua vida, não te ajudou em nada. E cara, como eu fiquei chocado hoje, como eu vi que na galera do simulando tem pouca gente acostumada a ler durante algumas horas seguidas. A maioria depois de uma aula apagava em cima da prova. Apagava, impressionante. Tu tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Ler é um exercício mesmo. Como qualquer outro exercício, quanto mais tu faz, mais horas tu consegue ficar lendo. Eu, em bom tempo, assim, quando eu estava lendo, né, livros de literatura, que é uma coisa que uma dor, não poder fazer mais isso por falta de tempo, eu cheguei a ler o quê? Em 3 dias, 4 dias, a Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski, né, que é um bom volume de leitura. Dá para ler em menos tempo, né? Mas também não pode ficar em sofrimento lá, né? 4 horas parado. Então se tu lê uma horinha, dá uma descansadinha, lê uma horinha, dá uma descansadinha, tu consegue no final de semana detonar bons livros, né? E não se esqueçam que ler um bom livro é conversar com um cara foda, que é o autor do livro, né? Vamos que vamos! Onde é que eu estava? Questão 2, agora vai. Página 4, questão 2, fala o seguinte. Em vários filmes aparecem garrafas com mensagens sendo arremessadas ao mar ou chegando a algum lugar sendo trazidas por ele. Considere uma garrafa que é lançada de um navio em alto mar e depois de vários meses chega a uma praia distante. Assinale a alternativa que melhor explica como isso é possível. Estranha essa questão. Letra A. As garrafas se movimentam em razão das correntes marítimas e do vento, pois as ondas mecânicas não transportam matéria. Ah, tô entendendo. Jamais vou me esquecer, cara. Primeira interação da minha vida sobre ondulatória. Taírson ainda está no mercado, ainda dando boas aulas de física, tá. Taírson pega e fala, Otávio, ondas não transportam matéria, só energia. Ou seja, a onda, que a gente chama de onda que o surfista surfa, não é uma onda física. Porque a onda do surfista está carregando o surfista. E onda não pode carregar matéria, e o surfista é feito de matéria. Então tu vê, onda, quando eu vou dar aula de ondulatória, a primeira coisa que eu falo para o meu aluno, a onda do mar, aquela onda do mar quebrando com aquele espumeiro e o surfista lá na onda, aquilo não é onda física. Aquilo é outro fenômeno. Onda é a do alto mar, aquela em que o mar fica, certo, para cima e para baixo, não fica quebrando, não carrega o navio, só faz o navio subir e descer. Eu não aceitei quando o meu professor falou isso. Eu não aceitei. Eu falei, professor, te respeito, mas eu não aceito. Para mim, se tu tem uma onda na água, a onda carrega a coisa. Por sorte, eu moro na beira de uma lagoa lá em Mituba, né? Morei até os 16 anos antes de vir para a Selva de Pedra. Que gostoso, viver na Selva de Pedra. E aí, lá na beira da lagoa, às vezes tem um dia que, cara, tá um espelho. Tu chega lá naquela lagoa, meu Deus, vontade de esquiar o dia todo, porque é um espelho, é um espelho. E tu deslizando na superfície da água num dia desse é uma coisa realmente que só quem fez alguma vez pode descrever. E aí um dia meu pai sempre tomou muito vinho. Então rolha lá em casa é o que não falta. Rolhas e mais rolhas, quilos de rolhas para tudo que é lado. Peguei uma rolha num dia desse que não tinha mar e fui lá. Vou lá me provar para mim mesmo que o Taírson tá errado. Botei a rolha flutuando na lagoa do Mirim. Linda a rolha, paradinha. Peguei uma pedra e joguei do lado assim, ó. E as ondinhas que se formaram, a minha esperança é que ao passar pela rolha, carregassem a rolha. E não é que a rolha só subiu e desceu e ficou parada na minha frente para meu desespero. Naquele dia eu percebi, porra, o professor estava certo. A onda mecânica do alto mar, ela não arrasta nada. Ela só faz a coisa subir e descer. Certo? Então, é uma das coisas básicas de ondulatória. As garrafas se movimentam em razão das correntes marítimas e do vento, pois as ondas mecânicas não transportam matéria. Gostei do item A. Eu não vou botar pro gabarito ainda porque tu sabe, né? Tudo é possível. Letra B. As garrafas se movimentam em razão das ondas mecânicas. Não. Só na hora que estiver chegando na beira da praia, que a onda começar a quebrar, que aí já não é mais onda do ponto de vista físico, aí sim ela vai
né, vai arrastar a matéria por um outro fenômeno. Letra C. As garrafas se movimentam em razão das ondas eletromagnéticas que recebem do Sol. Vergonha! Que vergonha desse item. Se tu assinalou, tu não comenta com ninguém, esquece. Letra D. As garrafas se movimentam em razão das ondas transversais das águas do mar. Ó, tá mostrando que as ondas mecânicas carregam, né? Então, já vimos que não. As garrafas se movimentam em razão das ondas longitudinais da água do mar. Tá dizendo que tu vê, se tu tá no mar, na beira, e tem correnteza, tu percebe que às vezes a correnteza te joga para frente e para trás, né? Seria mais ou menos uma onda longitudinal se propagando no mar, certo? Só que essa onda acaba indo e voltando, né? Certo? Então a coisa não vai começar a se deslocar em função dessas ondas. Continuo com o item A. Boa questão. Esse ano ainda nós não revisamos tudo de ondulatório ainda, né? Então, de quem que era? Página 16, questão 32. Bem estilo Enem, tu vê que é muito pouco cálculo comparado com os vestibulares que a gente treina na apostila, né? É bem cara Enem mesmo, para treinar o cara para leitura e interpretação de texto. Tu sabe que eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que é importante restar algo técnico, né, no ensino médio brasileiro de física e matemática. Senão, a gente vai deixar de ser top em relação ao mundo como nós somos, né? É aquilo que eu te disse, de maneira geral, as pessoas saem mal formadas. Mas aqueles jovens que aproveitam o ensino médio brasileiro dão orgulho para o país nas competições internacionais que relacionam física e matemática. E a gente queria que isso continuasse acontecendo. Página 16, questão 32. Falava o seguinte. Leia a charge e analise os conceitos físicos apresentados. Que bonitinho, a rosinha. Sinto uma força gravitacional imensa entre a gente. A guri mancha de física ainda é romântica. E ela dá de ombros. Tente com uma força elétrica numa próxima vez. Mais uma porrada. Né? Não é a cara do guri, que era nerd e manjava mais de física que ele ainda ficou, acho que sem entender. Vamos ver. Na charge são apresentados dois conceitos físicos que têm enunciados semelhantes, porém cada um com suas particularidades. Analise esses conceitos e indique qual a alternativa que explica uma das diferenças entre eles. Eu ainda não vi as respostas ali, mas, peraí. Atração gravitacional é constante gravitacional universal, massa 1, massa 2, dividido pela distância ao quadrado. A gente não viu eletrostática ainda, né? Ficava impossível para ti. Quando a gente for ver a lei de Coulomb, eu vou te mostrar que essa aqui é a lei de Coulomb, ó. Dá uma olhada na força elétrica e na força gravitacional. A matemática é idêntica. Quando eu vou dar essa aula, inclusive, eu conto, né, que o Coulomb deve ter colado do Newton, né, pô? Isso aqui é 1800 e cacetada, final de 1700, isso aqui é início de 1600. Né? Então, tu ter lido um trabalho que fala de força gravitacional e que diz que dobrando a massa de um corpo dobra a força, que dobrando a distância cai 4 vezes a força gravitacional. Aí tu vai para o laboratório trabalhar com cargas elétricas. Tu dobra a carga elétrica, dobra a força. Tu triplica a carga elétrica, triplica a força. Tu dobra a distância entre as cargas elétricas, cai 4 vezes a força. Tu, peraí, isso eu li no livro do Newton. Aí tu muda, né? O Coulomb, quando escreveu a lei dele, ele não chamou de K. Ele chamou de 1 sobre 4 π é zero, a constante. Eu acho que foi maquiagem. Entendeu? Para não ficar tão na cara, de repente, que era cola. Não que diminua a genialidade do cara, né? Era outra história, era outra ideia. Só tem um detalhe, hein? A constante gravitacional universal é um número minúsculo, por isso que a gente não sente forças gravitacionais entre nós, que temos massa, certo? Só que a constante eletrostática é 9 bilhões, 9 vezes 10 na 9. Ou seja, qualquer carga elétrica diminuta já gera uma força elétrica grande. Por isso que ela falou, a tua força gravitacional é pouco para a força elétrica, tenta com a força elétrica na próxima vez. Acho que foi por isso que ela soltou aquela piadinha. Então vamos ver se tem a ver. Letra A. A força gravitacional é apenas repulsiva por causa da interação das massas. Ou repulsiva não, né? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver. É atrativa, atrativa. Letra B. A força elétrica é apenas repulsiva. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então mesmo sem conhecimentos de
eletromagnetismo, dava de perceber que a A e a B não funcionavam. Letra C. A força gravitacional pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, por causa da distância de interação. Força gravitacional é a lei de atração das massas. Então não pode ser repulsiva. A menos que a gente comece a falar de antimatéria e aí não tem nada a ver com o ensino médio. Letra D. A força elétrica é apenas atrativa por causa da distância de interação. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Pode ser atrativa ou repulsiva. Letra E. Por mais que as duas leis envolvam força de campo, a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. É verdade. Eu até achei que pela paulada que a guria tinha dado nele, ele ia querer nos mostrar que cargas diminutas geram forças maiores, certo? E para termos força gravitacional precisamos de massas imensas. Eu achei que ele ia abordar o fato de a constante eletrostática ser um número imenso e de a constante gravitacional universal ser um número pequeno, certo? Que eu acho que foi o tapa que a guria deu nele. Mas ele não entendeu, deu a perceber. Então, de qualquer forma, a letra E era a única que era razoável. Não explicava a piadinha que a guria soltou para cima dele, mas era a única razoável. Show. Adorei. Obrigado. Ainda mais? Eu tinha uma. Dá pra procurar aí aquela que diz sobre como os caras descobriram o universo lá. Que tem o efeito Doppler. O efeito Doppler. Obrigado. Simulado Enem do Positivo 2015. O primeiro simulado, né? Terceiro ano. Página 9, questão 14. Página 9, questão 14. Claro, meu querido, vamos fazer tudo o que der. Leia o texto e atente para o método apresentado. Albert Einstein estava certo sobre a expansão do universo. Jezebel. Físicos da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, e do Instituto Max Planck, Alemanha, confirmaram que a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein no começo do século XX é incrivelmente precisa. O estudo anunciado nesta sexta-feira em um encontro nacional de astronomia na Universidade de Manchester, na Inglaterra, ressalta os acertos dos cálculos do físico alemão para explicar a expansão do universo. A famosa teoria da relatividade do físico alemão prediz a velocidade com que as galáxias se distanciam umas das outras e, consequentemente, a velocidade com que o universo deve estar se expandindo atualmente. Os resultados da nova pesquisa apoiam tal hipótese. Esta é a melhor medição da distância intergaláctica já feita, o que significa que os cientistas estão mais perto do que no passado de compreender por que a expansão do universo está acelerando, diz a física Rita Tojeiro, uma das autoras do estudo. O texto acima apresenta o método utilizado para a medição, que é um conceito muito estudado na ondulatória. Analise e indique qual é este método. Eles falaram qual era o método no texto? O texto apresenta o método. Eu acho que... Não, em aspas está ali incrivelmente precisa, né? Eu acho que o seguinte, acho que ele quis dizer é que o texto todo deveria falar, mas não esse fragmento, certo? Mas quando a gente fala de distância entre galáxias, a gente usa o efeito Doppler da luz para medir o que acontece, a velocidade de afastamento da galáxia. Para quem não lembra, o efeito Doppler é o seguinte: quando existe movimento entre observador e fonte das ondas, o observador vai perceber uma frequência das fontes diferente da frequência, a frequência das ondas diferente da frequência emitida pela fonte. Vamos fazer um exemplo bem fácil. O mar, lembra? Estais no mar, o mar, chegou o verão, e aí tu para, estarrecido com a beleza do mar na frente da praia. E aí vem as ondinhas, lembra? O barulhinho das ondinhas batendo na tua perna é a frequência das ondas do mar. Se tu te excita e corre para o mar, quer dizer que quando o observador corre em direção à fonte, a frequência tende a aumentar. Se o observador está dentro d'água, meu Deus, o mar está grande, vou vazar, ele começa a fugir das ondas,
é natural que a frequência com que elas o atinjam diminua. Concordam comigo? Tudo bem pra vocês? Mas aí chega o barbudo, o criador do universo, e ele olha pra ti, fala, pecador, não mereces te banhar no meu mar, lembra? E aí ele começa a afastar o mar de ti, enquanto as ondas chegam. O que aconteceria com a frequência? Diminuiria? O mesmo efeito de eu correr do mar. Concordam comigo? Vocês estão concordando comigo que quando a fonte se afasta do observador, a frequência tende a... Beleza? Mas se fosse o Deus do Velho Testamento, aquele é mais cruel, que ele mata as pessoas. Pecador, vou te afogar no meu mar. Ele colocaria o mar para cima da pessoa. E nesse caso a frequência... Então vocês sabem que quando a fonte se aproxima do observador, a frequência tende a aumentar. Quando eu observo a luz de uma estrela distante chegando na Terra, eu decomponho essa luz num prisma. Nós vamos começar a estudar isso a partir de agora. A grande imensa maioria das vezes que eu faço isso, a luz fica mais avermelhada do que ela de fato é. Como é que eles sabem a cor da luz de verdade, professor? Porque eu pego uma estrela que é muito parecida com o nosso Sol. Aí eu pego a luz do Sol, decomponho no laboratório através de um prisma e vejo que ela não fica avermelhada. Mas quando eu faço isso com uma luz vinda de uma estrela distante, que é gêmea do nosso Sol, muito parecida, a luz fica avermelhada. Ah, mas espera aí, as radiações eletromagnéticas são ondas de rádio, aumenta a frequência micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Isso em ordem crescente de frequência. Se vai do infravermelho para o ultravioleta, eu estou te dizendo que a frequência do vermelho é menor que a frequência do violeta, certo? Se eu pego a luz que vem de uma estrela distante e ela fica avermelhada, é porque a estrela está menor, é porque a estrela está se afastando. Se eu pego a luz que vem de uma estrela, passo num prisma e ela fica azulada, a estrela está se aproximando, porque a frequência da luz mudou. E com o tamanho do avermelhamento ou do azulamento, não sei se existe essa palavra, mas que seja, eu consigo calcular a velocidade da galáxia. É exatamente o que o radar do policial rodoviário faz. Emite uma onda eletromagnética para cima do carro, ela reflete no carro e volta com uma frequência diferente da qual ela foi emitida. O aparelho mede essa diferença de frequência e sabe qual é a velocidade do carro. Certo? A maneira como a gente mede a velocidade das galáxias, das estrelas distantes, é exatamente a mesma técnica usada para medir a velocidade dos carros pelo radarzinho, pistola do policial. Bum, multa. Certo? Legal. Falei mais que o da cobra, né? O método, efeito Doppler, eu acho que é uma boa. Interferência construtiva de uma onda, nunca vi esse método. Refração de uma onda, também não conheço esse método para medir a velocidade. Difração de uma onda, capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, não vai ajudar. Polarização de uma onda, não ficam com efeito Doppler. Show. O que era? Falaram em 44? Que bela tarde para aprender física. 44, vamos que vamos. Página 20, questão 44. Eu vi uma ali da experiência de Thomson do primeiro ensino médio que eu não gostei muito da questão, não, bem fora da casinha.